Faz a russa. Então, o que temos para hoje? O que temos para hoje é as coisas, né, do povo, né, do Eterno está vivenciando hoje aqui na Terra, né? O Pai tinha um propósito quando criou Adão, porque primeiro já teve uma criação antes de Adão, tá? Ah, não acredito não. Então tá, querido. Então não acredito, não assiste esse vídeo não. Vai lá assistir, vai lá assistir Mickey Mouse, tá bom? Então, já teve uma criação antes dessa criação aqui, entendeu? Aonde presidia Lucifer, que era querubim ungido. Era ele que governava, administrava e reinava sobre essa nação, sobre essa criação primeva, vou falar assim, entendeu? Então, com a rebelião de Lucifer, né, a guerra, né, contra o anjo da morte, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal, que outros canais aí vocês já viram, e aquilo tudo procede, né? Aonde, Mangenice? Ah, vai lá ver os canais do Último Dia, ele tem muita explanação boa lá, né? E ele é bem didático, né? Não é igual eu, que é só arroz com feijão, não. Vai lá, entendeu? E teve essa guerra toda, a primeira criação foi destruída, então, né, por vários cataclismos. Também o pessoal fala que é cíclico, então não deixa de ser uma verdade. De quando em quando sempre vem um dilúvio, de quando em quando sempre vem um terremoto grande, de quando em quando as coisas viram de cabeça para baixo. E já tá vindo a próxima vez. Então, Lucifer perdeu o reino, perdeu a glória do Pai, perdeu tudo. E os anjos que se rebelaram com ele, que eram todos príncipes, né? Reis em seu próprio plano, né, terra, que são vários planos terra. Ah, o que você está falando, irmã Janice? Ah, vai assistir então seu cachorro latir, vai lá. Então, como eu ia dizendo, a gente tem que entender que essas coisas primordiais, tá? Porque isso não é realmente conhecimento para muita gente, não. Muita gente não tem essa cognição, então você tem que entender de onde que você veio e para onde você vai, tá? Então muitos de nós, se não digo a maioria ou todos, né, viemos dessas batalhas aí, onde eram só anjos, não existia. Tinha um anjo, um homem primitivo, mas não o homem à imagem do Altíssimo e a semelhança. Porque tudo estava contido com os anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Mas com essa primeira rebelião, né, que essa primeira guerra, batalha celestial que teve, né, Lucifer sendo derrotado, perdeu todo o seu glamour, perdeu todo o seu garbo, perdeu todo o brilho, ele ficou, né, reduzido a só o que ele é, né? Ele está nesse primeiro céu aqui, né? E os anjos com ele também foram todos, decaíram. E então, já no canal do, agora esqueci o nome do irmãozinho, Eduardo, né, Yeshua, ele fala muito disso, que eram aqueles anjos, né, que não lutaram a favor do reino celestial, foram postos em quarentena. Então, gente, presta atenção, quarentena, o corpo deles foram todos postos para dormir, o corpo original. E só a essência deles, a alma, ou a essência, né? A essência que é o espírito, desceu, então, para poder encarnar em corpos de humanos, né? E formar, então, a alma. Porque antes não existia alma era uma novidade a partir de Adão. Então, Lucifer com ciúme, porque ele já está condenado, ele não tem mais chance, não tem arrependimento, não tem oportunidade, não tem nada. Então veio contaminar essa outra criação. O propósito original do Pai é que fôssemos reis sacerdotes sobre a terra, reis que governassem, né, sobre as outras criaturas, animais da terra, né, sobre as florestas, sobre os rios, sobre os ventos, sobre o fogo, sobre as pedras, que nós tivéssemos, né, desenvolvendo a habilidade de tratar com tudo isso, mas com o veneno do diabo, né? Em Adão e Eva, nós
fomos decaindo, cada vez mais prejudicado. Adão era perfeito. Ele tinha comunicação com todos os animais, com toda a criação. Ele tinha o governo e autoridade sobre os ventos, sobre as tempestades, sobre os mares, porque ele era perfeito. Então todos os dons, as faculdades que estavam nele, que é do Espírito, entendeu? E todos nós recebemos, entendeu? Era tudo potencializado, estava tudo em atuação. Mas depois nós fomos decaindo. Esses dons são todos eles espirituais. Domínio sobre as florestas, domínio sobre o vento, domínio sobre as águas, domínio sobre o fogo. É tudo espiritual, querido. Mas, o que acontece? Nós fomos alterados o nosso DNA. Nessas gerações de quedas e após queda. O homem tentando se aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar porque perdeu, né? E cada vez mais por causa do pecado. Vou dizer, rasgado. Por causa da mentira, por causa da cobiça, por causa da inveja, por causa da soberba, por causa da preguiça, por causa da malícia, por causa das fofocas. Nós vamos envelhecendo e morrendo. Que não acontecia antes. Esse é o salário de uma vida sem a presença do Pai. Estamos nos últimos dias, num limiar de um novo recomeço, mas antes do recomeço, vai haver, conforme a Bíblia fala, grande terremoto, doenças, guerras, um brigando contra o outro, né? Comida vai faltar, neguinho vai se virar pro canibalismo, porque só vai ter humano e não vai ter comida. Então eu vou comer aquele ali que é mais fraco que eu. Pra que esse fraquinho tá vivendo? Né? Seja velho, seja criança, vai pra panela. Isso já aconteceu, tá? Tem relatos históricos aí, olha lá as catacumbas de Roma. Aquilo ali é as caveirinhas das pessoas que eles botaram na panela, fritaram e comeram. Presta atenção. E eles já estão nessa gana, esse povo, os descendentes desse povo, que gosta de comer carne humana e beber sangue humano, né? Estão aí. Então fique esperto. Então como aconteceu? Nós, hoje, o que precisamos é reconectar com o Pai. Aprender a orar e ouvir a sua voz em resposta. Como eu faço, irmã Janice? Ô querido, o Altíssimo não tem dificuldade nenhuma em falar. Somos nós que temos dificuldades em ouvir. Como diz a palavra, nossos ouvidos é mouco. Mouco significa temos uma audição ruim para as coisas espirituais. Se mal ouvimos, mal enxergamos. Uns para mais, outros para menos. E temos simplesmente que nos dedicar, entendeu? Para ouvir as coisas espirituais. Tem uma dedicação. O que é essa dedicação? Ô irmão, desliga mais a televisão para mandar real. Desliga lá as séries da Netflix. Desliga lá as novelas. Tem nego ainda obcecado, ainda viciado em novela de Globo, Rede Globo. Desliga. Afasta um pouco das amizades. Vai sentar um pouco sozinho. Entendeu? Começa a ouvir o som dos passarinhos, né? As galinhas. Começa com as coisas bizarras, né? As coisas simples, para o seu ouvido aprender a ser mais sensível para as coisas, para as pessoas que parece que não tá ali, mas está. E o pessoal que mora nas grandes cidades tem essa perca, porque é buzina tocando, é nego correndo, gritando, é mulher brigando com o marido, é marido brigando com mulher, é mãe brigando com os filhos, é filhos brigando com os pais, e tudo parede com parede, é uma brigaiada danada. E essa frequência, essa agitação que fica no ar, que é a ressonância das pessoas, todo mundo estressado, entendeu? Atinge a você também que mora nas grandes cidades. Então você não tem paz, você perde a tua paz interior. Às vezes você passou um dia de oração, orando e buscando, alcançou uma coisinha, mas aquela coisinha, quando vem a agitação da grande cidade, vai tudo embora. Daí a pouco, sem perceber, você tá xingando também, xingando seu filho. Ah, menino, sossega! Só não venha fazer igual minha mãe, que me mandou o diabo me carregar. Entendeu? E a minha mãe, coitada, não tem conhecimento das coisas do Pai Celestial e ela tinha uma vida muito atribulada. Eu já perdoei ela e nós já reconciliamos e ela já partiu e partiu em paz e foi tudo bem. Mas é umas coisas, entendeu? Que você precisa se vigiar, entendeu?
Porque realmente, quando eu morava no Rio de Janeiro, a cabeça era totalmente outra. Porque Rio de Janeiro, gente, ou se não é samba, é funk. E eu participava dos dois, né? Furacão 2000. Gostava, até hoje quando eu... Ainda dá aquelas quebradinhas de negócio de funk. E samba tem uma raiz muito forte de samba. E eu procurava saber por que o samba mexe tanto com a nossa essência. Porque na verdade, a música que os antigos, né, os nossos ancestrais lá em Arruxalai cantavam para louvar o Pai Celestial era de samba. Agora você vê lá em Levítico, por quê? Qual a comprovação? Gente, qual a música aí que toca bumbo, pandeiro? Fala comigo. Bumbo, pandeiro, esses instrumentos aí é o quê? Tarol, é o quê? Instrumentos de samba. Entendeu? Então, mas não com essa coisa aí que eles colocaram aí cheia de sensualidade. Entendeu? Então as pessoas perderam tudo isso. Então você está todo desarmonizado nas grandes cidades. Então não consegue ouvir o pai falar por falta de paz interior. Você tem que ter paz interior. E na cidade é complicado. O vizinho tá brigando lá, o tiroteio. Gente, aquilo já te abala toda a tua estrutura. Pá, 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 pá. Gente, você já fica totalmente desarmonizado. Ah, mas eu não consigo sair daqui. Tudo bem, então. Todo mundo consegue. É só romper. Realmente é uma atitude de sair com tudo. Rompendo. Mas se você não tem essa disposição, sua salvação você não perde. Mas fica complicado desenvolvê-la. Você fica sempre dependendo de um painho, de uma maninha. Sempre dependendo de um painho, de uma maninha, porque você não sabe caminhar sozinho. Tá? É a pura verdade. Porque o objetivo da maturidade espiritual é que você ande sozinho. É que você ande, mas você não dependa da coordenação do outro. Entendeu? Que ele venha te dizer onde que você vai colocar teu pé direito e teu pé esquerdo. Antes, pelo Espírito, você sabe onde é que pôr o seu pé direito e o seu pé esquerdo. E você depende do outro apenas para comunhão, para testificar, principalmente os que moram na sua casa. Não importa se eles têm conhecimento do Pai ou não. É eles que vão dizer se você realmente tem o rúcula na sua vida ou não, pelos frutos. Eles convivem com você. Então eles vão saber, pelos frutos que manifestam através de você, se você é uma bênção ou não. E sendo uma bênção, é louvor para o nosso Pai Celestial. Quando seus filhos vão lá e dão fruto. Quer dizer, as pessoas, não, que irmãozinho abençoado, olha só que irmãzinha, que graça, olha só, entenderam? Precisamos estar conscientes dessas coisas, tá? Para depois não perder o fio da meia, cada um dentro do seu quadrado, querido. É na disposição mesmo que o Urucura dá, entendeu? Eu, para mim sair do Rio de Janeiro, sim, foi um ato de fé. Eu saí rompendo. Uma primeira vez que eu saí do Rio de Janeiro, eu enfiei no ônibus só com a roupa do corpo, porque faltou um passageiro. E antigamente não tinha identidade na passagem, né? Faltou um passageiro. E o pastor da congregação que eu reunia virou para mim ali. Eu fui ali para despedir dele. Nem mala não tinha. Olhou para mim e falou assim: vamos, irmã? Aí eu, vamos. Entrei dentro do ônibus e lá fui eu para Bahia. E foi um divisor de águas, tá? Um divisor de águas. Então, se você não rompe as possibilidades, você fica onde é que você tá. Vê os desbravadores. Quantos irmãos desbravadores? O que são desbravadores? Que saem para fazer a obra aí por mandato divino, indo só guiado pelo Espírito, uma bolsinha na mão e vão. Às vezes sem nem ter dinheiro da passagem. Tantos testemunhos, tantos relatos que eu acumulei nas minhas andanças desses irmãos que chegava no lugar. Teve um irmãozinho, o primeiro irmão mesmo que foi para Bahia, antes de nós. Ele foi, não tinha nem onde morar lá, não conhecia ninguém na cidade. Ele ficou dormindo debaixo de um pé de figueira que tem numa pracinha lá. Até hoje, acredito que deve estar lá. Um pé de figueira enorme, gigantesco. Você sabe que a figueira, ela se esparrama a aba dela, tanto, que fica parecendo uma casinha embaixo. Ele dormia ali debaixo. Ficou 3 noites dormindo até ali debaixo. Até que uma senhorinha que todo dia passava para lá e para cá, para ir para vendinha,
olhou para ele assim e ele ficava ali pregando ali, com a Bíblia aberta ali, ao vento. Se alguém parasse para ouvir, ele pregava. Se ninguém parasse, ele continuava pregando. E deitava ali debaixo sem ter nem um copo de café para tomar, porque não tinha dinheiro. E essa irmãzinha chamou ele para apear, né, como diz por aqui, na casa dela, tá? E ali deu ele um café, deu ele um almoço, perguntou se ele não tinha onde dormir, ele falou que não. Ah, dorme aí, tem um cômodozinho ali. Ele ficou dormindo num quartinho, que era das galinhas, no terreiro dela. Até ela ter confiança de botar ele para dormir na casa dela. Não tiveram nada um com o outro, não. A senhora era bem idosa e uma senhora centrada, focada. E foi a primeira alma que ele ganhou ali naquela cidade. Levantamos, sim, um povo grande ali naquela cidade. Depois que ele conseguiu essa irmã e dela veio os parentes, vinha pro culto. Ali não tinha igreja, principalmente pentecostal. Tinha uma igreja batista, mas só o pai. Não vou falar nada, não. E juntou o povo. E outros irmãos. Essa aqui na minha cidade aqui, veio um irmãozinho lá, de Belo Horizonte para cá. As igrejas aqui tudo fracassaram, fecharam as portas. E o povo ficou sem nada. Só tinha povo aqui, mas não tinha quem tomasse a frente do povo. Então veio um irmãozinho lá, da nossa congregação lá de Belo Horizonte. Já tem quase que, já tem uns 20 anos disso já, gente. E trouxe. E dormi na casa de uma irmã, e a irmã botou ele para dormir no galinheiro mesmo. E ele ficou dormindo com as galinhas dentro do galinheiro. Era o único lugar coberto fora da casa dela. E ele começou a ministrar os trabalhos, o povo foi juntando, e chama o pastor. E eu estava mais preocupada em acabar de criar meus filhos, adolescentes. Pedi ao pai que eu precisava de um esposo, se ele me desse me dar um esposo, que ele fosse viúvo e pai de filho já, porque eu não queria embarrigar mais. E foi assim, aqui nessa cidade que Deus levantou meu esposo. Já viúvo, com 3 filhos, eu também 3, casamos e a vida fluiu. Tem que saber andar os passos, caminho do pai. Ouvindo o pai falar, se aprimorando nisso. Eu tenho dificuldade, pai, para ouvir. Então você tem dom de língua. Busca a interpretação, porque dentro da interpretação, Deus também fala contigo, o Altíssimo, entendeu? E estamos atrasados na obra já. E a obra é realmente o fruto crescer, superabundar em nós. Não é ganhar alma. Ganhar alma é coisa exterior, amigo. Profetizar é coisa exterior, amigo. Cura é tudo exterior. Como é que está o teu interior? Como é que está o teu interior? Cheio do azeite? Ou você está de qualquer maneira? Então, estamos sem instrução. Quantos de nós aí cheios de dom já do sistema evangélico e afastou, desigrejou, vou dizer assim? Tudo bem, a salvação procede. Mas e agora? Então, como agora com seus dons todos ele enterrado? Não pode. Porque aquilo ali são as ferramentas que o Pai vai usar para desenvolver a tua salvação também. Porque através daquilo você vai receber crítica. Através daquilo você vai sofrer rejeição. Irmão, quantas vezes eu fui chamada de boca de inferno, de bruxa? Por que será, hein? E eu tive que aprender, irmão. Aprender a não me abalar com a opinião dos outros. É isso. Ah, Deus também vai cobrar. Para! É pai, a oração é pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, não sabe mesmo não. É o pai que julga, ele sonda. Por que fulano está falando assim? Ele sonda. Por que fulano tá dessa maneira? Eu não sondo nada. Então, eu tenho que pedir ao pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E passar para a próxima página. Senão você vai ficar agarrado aí nos seus velhos ressentimentos. Quanta gente só usou os ganchos do nome Arrufo, mas tá cheio de ressentimento contra os irmãos que estão lá. Eu não me reúno porque Deus não habita em parede, mimimi. Então vamos ver como é que tá a tua igreja então, que é você mesmo. Fala a verdade, entendeu? E às vezes é tudo mimimizento.
Olha a divisão aí que está no meio do povo e arroz. Mesma coisa dos evangélicos. Um maior que o outro, um criticando o outro, um com ressentimento do outro, um bicudo com o outro, um espiento com o outro. Não é? Preste atenção. Se você não muda o outro, muda você. Alguém tem que ceder, alguém tem que descer para que realmente Yahushua venha crescer em nós. Ou nós vamos ficar presos nas velharias. Vamos ficar pro mesmo buraco que vai o católico, o macumbeiro. Vai você e eu também. Porque também somos rancorosos, somos invejosos, preguiçosos, soberbos, arrogantes. É uma problemaiada danada. Irmão, todo mundo é humilde. Até a hora que o Pai permite alguém te criticar. Pronto. O bico cresce. Você olha para fulano assim. Não vou ser mais o mesmo que essa irmã, que esse irmão, não. Todo mundo é humilde até que Deus permite alguém virar o rosto para você. Poxa, aquele irmão. A gente tem que aprender, irmão, a ser grato por tudo. É nóis, bom dia. Tá tudo bem. Tô na correria, senão eu perco o ônibus já. Você tá olhando, tá por lá? Não vi não. Ah, tá. Não vi não. Senão eu perco, tá quase no horário do ônibus. Tô andando também. Aí, e sermos acessíveis. Quantos que não conversam nem com o vizinho, não dá nem um bom dia, nem boa tarde. Quantos que, cada um seu quadrado, eu conversar com essa gente, né? As pessoas não pensam assim? Isso é arrogância, gente. Como assim não vai conversar com essa gente? E a palavra? A palavra tem que ser na medida, irmão, temperadinha com sal. O que é temperadinha com sal? É a presença do Pai nas suas palavras. Se o Pai não está na sua palavra, não fale nada. Como teve uma irmã que virou para mim e falou que a vizinha dela estava com ele achava que a vizinha dela estava endemoniada. Aí veio conferir comigo. Porque ela fala coisa com coisa. E briga com ela com nada. E amaldiçoa ela. E ela tá com demônio. Aí eu assim, eu posso pedir uma oração, pedir a ela se ela não quer uma oração na casa dela para nós ir lá? Eu olhei para a cara dela e falei assim, irmã, se ela tiver com demônio ou não, é problema dela. É a sua vizinha, não é nada sua. A única coisa que você pode fazer na sua casa mesmo é entregar ela na mão do Pai e parar de ficar observando a vida dos outros. Ah, mas ela fica me amaldiçoando. Irmão, maldição para nos atingir tem que ter legalidade. Não é assim. Agora então eu vou sair. Ô irmã, posso chamar os irmãos para orar aí na tua casa? Porque eu tô com medo, porque você tá lançando maldição contra mim. Para. Irmão, nós não vamos salvar todo mundo não. Tem que ser aonde o Pai manda você ir. Falar o que o Pai manda você falar. E para isso, você tem que estar alinhado com Ele, não desarmonizado aí, entendeu? Do jeito que tá. Vê o exemplo de Elias. Elias ia lá pro deserto e só comia gafanhoto com mel de abelha. Por quê? Porque se ele saísse da fiação daquele ambiente, era só se o Pai mandasse. Aprendeu, irmão? Tá quietinho, recolhido com o Pai para ouvir as coisas do alto. Entendeu? Para ouvir. Assim também foi João Batista. Quietinho lá, na mesma pegada de Elias. Tá bom? Para poder ouvir o Pai falar com ele. Eu vou fugir para os montes, eu vou fugir para algum lugar onde eu não vejo ninguém. Mas não é porque eu tô querendo, é porque eu quero ouvir o Pai falar comigo. Nítido, eu não quero perder essa fiação. Não quero. Entendeu? A vida manda nós trabalhar, a luta da vida, né? Manda nós trabalhar, tem água para pagar, tem luz, tem as prestações. Precisamos ser um pouco também frio com isso. Será que eu preciso de tantas essas coisas que eu comprei? Ou se não é que não foi vaidade? Para mostrar para parente, para mostrar para não sei quem que meu carro é do ano. A minha casa tá lá toda rachada. Eu entrego pro Pai, o Pai tem condição de fazer reforma não. Faz aí, tu tá vendo. Tem misericórdia de nós, o tempo que for e descansa. Não sei quando que Deus vai enviar a condição, mas eu sei que Ele vai. Então a gente tem que ter paz com as coisas. Paz. Não é ficar ansioso. Entendeu? Porque senão nós perdemos algo. O profeta Balaão estava lá. Né? A Bíblia até fala, toma cuidado daqueles que têm a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Profetizar por dinheiro, gente. Era o que Abraão fazia. Entregar a visão para receber, din-din. Entendeu?
E ele já tinha desenvolvido o dom a tal ponto dele falar e as coisas se cumprir. Entendeu? Por isso que o rei foi lá chamar ele para ele lançar maldição contra o povo, né? Os Yahudins ali. E ele não pôde. Porque como é que ele vai amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Não tinha legalidade. Sabe o que ele forjou? O cara era sabudo, gente. Sabudo mesmo. Forjou então que o povo contaminasse, que o povo prostituísse, para poder a maldição que ele lançasse pudesse pegar no povo. Veja. Esses os tempos que nós estamos vivendo hoje. A macumba não pega você se você der legalidade, mas o sistema faz você hipnoticamente fazer atos que vai dar legalidade para a maldição te atingir. Atos. Se você compra e não paga, faz dívida, tem uma brecha ali para uma maldição te atingir. Se você está casado com uma mulher e adultera, olha a outra brecha aí. Se você tem filhos, se você tem pais, se você tem um irmão, que você desampara por qualquer motivo que seja, outra brecha, tá? Se você levanta falso testemunho, se você aumenta a roda da fofoca, mais brecha. E essas brechas dão legalidade para os demônios te atingir. Ou você então é o contrário, é o que está sofrendo todos esses males e não libera perdão. A brecha também está aberta no coração rancoroso. A brecha também está aberta no coração preguiçoso. A brecha também está aberta em alguém que está dormindo o sono da indolência por escolha. Entendeu? Por escolha. O que é sono da indolência? É o sono da preguiça, irmão. É o sono daquele que não quer aprender. Sabe? Ah, não, deixa tudo assim mesmo, que se dane o resto. Isso é indolência. Tá? É o sono do, vai de qualquer jeito mesmo, o que tem? Pouco importa. Isso é preguiça, é indolência. Tá bom? Faz a ruxa aí. Tchau, tchau.